Amém, graça e paz, irmãos. Glória a Deus, que bênção. Que bênção. Glória a Deus. A presença de Deus é real neste lugar. Pode assentar, irmãos. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Todas as coisas estão no controle de Deus. Nada foge do controle dele, como o Natan leu aqui em Colossenses 1:18. Ele é o cabeça e todas as coisas estão no controle dele. A sua vida todinha ele está observando. Você está sendo observado. Amém? 1 Reis, capítulo 22. Durante 3 anos não houve guerra entre Arã e Israel. E no 3º ano, entretanto, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Este havia perguntado aos seus oficiais: por acaso vocês não sabem que Ramote Gileade nos pertence e ainda assim não estamos fazendo nada para retomá-la do rei de Arã ou da Síria? Então perguntou Josafá: irás comigo lutar contra Ramote Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: sou como tu, e o meu povo é como teu povo, e os meus cavalos são como se fossem teus. Peço que primeiro busque conselhos o Senhor, acrescentou. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhe perguntou: devo ir à guerra contra Ramote Gileade ou não? Eles responderam: sim, pois o Senhor entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: não existe ainda nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? E o rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas ao meu respeito, somente coisas ruins. É Micaías, filho de Ilã. Ó rei, não deverias dizer isso. Josafá respondeu. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: traga imediatamente Micaías, filho de Ilã. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus respectivos tronos, na eira à porta de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando diante deles. Zedequias, filho de Quenã, tinha feito chifres de ferro e declarou: assim diz o Senhor, com este chifre você ferirás os arameus até que sejam destruídos. Todos os outros profetas profetizavam a mesma coisa, dizendo: ataca Ramote Gileade e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: veja, todos os profetas profetizam que o rei terá sucesso. Fale favoravelmente para que a sua mensagem esteja de acordo com a deles. Micaías, porém, disse: tão certo como vive o Senhor, direi o que o Senhor me disser. Amém? Só até aí. Pai querido, mais uma vez nós queremos te dar graça por estar na tua casa, cultuar o teu eterno e glorioso nome. Nós somos totalmente dependentes do teu Espírito Santo aqui, e nós viemos para te adorar, para ouvir a tua palavra, e nós somos gratos a ti por tudo, pelo dia que nós passamos, pelo ar que nós respiramos, pela nossa saúde, por estar aqui na tua casa. É um privilégio estar na tua presença, e nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, essa passagem, eu parei até ali, mas ela continua. Acabe foi o pior rei que teve em Israel. Esse era camisolão. A Bíblia fala que ele fez tudo o que era mal aos olhos do Senhor, e como se não bastasse, ainda casou com Jezabel. E Jezabel cultuava a Baal.
Cuidado de casar com Jezabel, hein? Misericórdia. Cuidado de casar com Acabe também. Então, irmãos, essa passagem aqui, eu já preguei sobre ela, já falei sobre ela aqui. Essa passagem aqui, ela tem uma visão muito espiritual. Ela vai mostrar como a sua vida é observada, como você está sendo observado. Essa passagem aqui, ela assemelha muito com aquela passagem de Jó, né? Que sempre tem uma reunião no céu. Você vê que lá no livro de Jó, a Bíblia fala que no dia da reunião dos filhos de Deus, ou seja, na reunião dos anjos, de Deus com os filhos, Satanás também apareceu e Deus disse para ele, da onde tu vem? Ele, de rodear a terra, de passear por ela. Deus falou, observaste tu, meu servo Jó, homem reto, sincero, que desvia do mau caminho? Para você ver, vocês conhecem a história. Essa passagem aqui, então eu quero dizer que a sua vida ela está sendo observada. Ela está sendo observada. Que bom, né? Que bom. Graças a Deus. Então, essa passagem aqui, como eu estava dizendo, Acabe foi um dos piores reis que teve, o pior. Até aqui ele foi o pior rei. Eu acho que ele ganha até de Manassés, né, Fabinho? Aí, tinha passado 3 anos depois que ele tinha feito aquela arapuca lá que Jezabel tinha feito para matar Nabote. Porque Acabe queria comprar aquela vinha de Nabote, e Nabote não vendeu para ele, ficava próximo ao palácio dele, e tinha uma vinha lá, uns pés de uva bonitinhos, e ele queria pegar para ele, né? E Micaías é o profeta que eu vou falar dele aqui. E Nabote não vendeu a vinha para ele, aí ele todo doído tal, e contou para Jezabel, e Jezabel foi lá e caçou umas falsas testemunhas lá, dizendo que Nabote tinha blasfemado contra o Senhor, né, e usou a lei de Deus ainda para 2 ou 3 testemunhas, né, falsa, né, para matar Nabote, e tomou a vinha. Então, assim que Nabote morre, ele vai encontrar com quem? Com Elias, rapaz, logo Elias. Aí Elias falou para ele, rapaz, aonde Nabote caiu, os cães vão lamber seu sangue. E falou com ele, deu a sentença a ele, aí ele ficou todo jururu. Tal, e a Bíblia fala bem assim, que ele começou a dormir em saco de cinza, né, Josué? Todo em panos, velho. Rapaz, e Deus é misericordioso. Falou para Elias, está vendo, rapaz? Você está vendo lá que... Você não está vendo? Ainda falou assim que Acabe está humilhando perante mim. Aí voltou lá e falou para ele que Deus não ia trazer aquele mal sobre ele, mas sobre os filhos dele. Aí ele ficou todo... Passou 3 anos sem mostrar a unha, né? As unhas. Aí depois, nessa passagem aqui, ele vai tentar tomar uma terra que pertencia a Israel. E, nessa passagem é interessante, o interessante é que ele consulta 400 profetas. 400 profetas. E parece que Josafá, acho que Josafá já desconfiou de alguma coisa, né? Rapaz, a gente tinha consultado 400 profetas, Josafá meio desconfiado, porque Josafá foi um bom rei, né? Nessa época aqui, devido ao pecado de Salomão, Israel já estava dividido, né? Tinha a tribo do norte e a tribo do sul. Aí, um reinava sobre Israel e outro reinava sobre Judá. E aí o que acontece? Ele vai e chama Josafá e pede Josafá para ajudar ele nessa batalha. Você irá comigo nessa batalha? E Josafá falou, eu vou com você. Mas Josafá ficou meio desconfiado. Não existe um profeta do Senhor ainda. Já tinham consultado 400. Que nós possamos consultar. Aí ele vai dizer, tem Ilã, tem Micaías, filho de Ilã, mas ele só profetiza o mal contra mim. Né? Porque tem gente que é assim, mano. Ele seleciona aquilo que ele quer ouvir. Isso é muito perigoso, porque
Deus sabe o que é melhor para a gente. É por isso que Jesus falou assim, se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo. Então Acabe, ele era muito egoísta, ele só pensava nele, e ele conhecia o Deus de Israel, que Deus deu vitórias a ele, conhecia o Deus de Israel, e ele vai, e nessa passagem, você vê que o mensageiro que foi buscar o profeta, Micaías, falou assim, os 400 profetas estão profetizando a mesma coisa acerca do rei, que ele vai entrar na batalha e vai sair vitorioso, profetiza a mesma coisa. E Micaías fala, vive o Senhor, que o que o Senhor me falar, eu vou falar para ele. Aí quando ele chega, aí ele faz a pergunta, se ele ia lutar, se ele ia entrar nessa batalha contra a Síria ou não. E Micaías vai ironizar, falou, entra, você vai ganhar. Aí ele falou, rapaz, não estou falando que ele só profetiza o mal contra mim? Aí, esse Zedequias, ele tinha feito uns chifres. Naquela época, irmão, chifre não representa isso que representa hoje não, tá? Chifre representava força. Então ele fez uns chifres de ferro, né? E falou, vocês estão rindo, né? E falou assim, você vai ferir os sírios, os arameus, dessa maneira, tal, você vai ganhar a batalha. Aí, e Micaías falou assim, entra na batalha, porque eu vi, se você entrar nessa batalha, você não vai sair vivo, porque eu vi o exército, o povo de Israel como ovelha dispersa sem pastor. Aí, é interessante que esse Micaías deu um tapa no rosto do Micaías. E falou assim, por onde passou Deus por você que não passou por mim? Porque a Bíblia vai dizer que Deus falou bem assim, quem é que vai induzir Acabe para que ele entre na batalha e morra? Aí, a Bíblia diz que um falava uma coisa, outra falava outra coisa, a Bíblia diz que um espírito saiu, que é Satanás, né? Você lembra que lá na reunião do Jó, ele apareceu na reunião lá, na passagem de Jó. Está lembrado? Aí, ele vai dizer assim, eu vou ser uma profecia de mentira na boca dos profetas dele. Vocês notam que ele nem falou assim, eu vou ser uma profecia de mentira na boca dos seus profetas. Ele falou, não, eu vou ser uma profecia de mentira na boca dos profetas dele. Então, esses 400 profetas, eles falavam em nome de Deus, mas eles eram bajulador, falavam tudo aquilo que Acabe queria ouvir. Por isso que ele não queria ouvir Micaías. E a Bíblia diz que o Senhor disse, vai. E ele foi, devido aos maus que Acabe fez, e Deus permitiu que isso acontecesse. E você vai notar que Acabe vai entrar na batalha, e o rei da Síria falou assim, não faça guerra contra grande nem pequeno, não ataca ninguém, vocês só vão atacar o rei de Israel. E Acabe, ele entrou na batalha sem as vestes reais, e Josafá com as vestes reais. E os soldados sírios viu o carro de Josafá, que ele estava vestido com um manto de rei, e seguiu o carro, mas Josafá gritou, né? Aí eles reconheceram que não era o rei de Israel, Acabe. E eles voltaram. Aí a Bíblia, irmãos, olha só, a Bíblia vai falar assim, que um soldado, na sua simplicidade, depende da versão, jogou uma flecha. Se fosse os jovens de hoje, eles iam falar assim, só de zoeira eu vou jogar uma flecha aqui. E ele jogou uma flecha, ele disparou uma flecha. E a Bíblia fala que a flecha voou e feriu ele no carro dele, dentro do carro dele, da carruagem dele, entre o cinto e a couraça, né, na linha de cintura, aonde tinha uma passagem.
E a Bíblia diz que ele sangrou até a tarde e morreu. E eles foram e pararam o carro no lugar onde o profeta Elias falou que ele ia morrer. E o sangue dele pingava e escorria pelo carro, e os cachorros lambiam o sangue dele para cumprir o que o profeta Elias tinha falado. Mas eu quero chamar a sua atenção para isso. Você está sendo observado. Nós somos observados. A sua vida, ela é observada. Então, por isso que nós temos... nós somos cuidados por um Deus. Deus, ele está cuidando de nós, ele está de olho em nós, e por isso que nós temos que procurar fazer a vontade de Deus. Procurar servir a Deus da maneira perfeita, porque Acabe não fez isso. Acabe brincou com o Senhor e durou muito tempo. Deus é longânimo. Ele continuou fazendo maldade até a medida do Senhor encher. E é interessante, irmãos, que ele só escolheu profetas que falavam aquilo que ele queria ouvir. E nos nossos dias de hoje, o que tem de gente selecionando aquilo que você quer ouvir, aquilo que bem lhe apraz, e as coisas de Deus não são assim. As coisas de Deus não são assim. Por quê? Porque nós estamos sendo vigiados dia e noite. E você vê que nessa reunião Deus permitiu que esse espírito fosse uma profecia de engano. E é interessante que Zedequias, ele tinha a convicção que Deus tinha falado com ele. Por quê? Porque senão ele não tinha dado um tapa no rosto de Micaías. Porque ele tinha convicção, ele foi enganado. Ele foi enganado porque já não andava nos caminhos do Senhor. Irmãos, de profeta para falar a palavra de Deus tem poucos. Até porque hoje não tem profeta. Existe o dom da profecia, porque Jesus falou que a lei e os profetas duraram até o João Batista. Existe o dom da profecia. Mas para você falar a verdade, então, as pessoas selecionam aquilo que quer ouvir. Seleciona aquilo que quer ouvir. E ele continuava fazendo mal aos olhos do Senhor, ele conhecia quem era o Deus de Israel, ele sabia quem era Deus, e ele continuava fazendo as mesmas práticas, como nenhum outro fez. Ele fez coisas abomináveis aos olhos do Senhor, e ainda casou com Jezabel ainda. Então, irmãos, eu quero que vocês notem bem essa passagem ela é muito semelhante à passagem de Jó, porque na mesma passagem de Jó você vê que esse espírito, o Satanás, ele aparece na reunião. Ele aparece na reunião de Deus. Você é acusado dia e noite. Mas graças a Deus que nós temos Jesus Cristo, nosso advogado. João falou, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado para com o Pai. Então a nossa vida, a gente observa nessa passagem que este mundo que nós vivemos, ele é dirigido pelo espiritual, por Deus. Toda a tua vida, irmão, ela está pautada, ela está escrevida na mão de Deus. Por isso que o salmista Davi falou bem assim, lá no Salmo 139, um dos versículos, ele fala bem assim, no teu livro, tu escreveste todas essas coisas, tu me conheceste informe no ventre da minha mãe. Antes dos meus ossos ser formados, tu me conhecia nos seus livros, ou seja, no teu livro, ou seja, o Senhor já conhece a minha história. Toda a tua vida está pautada nas mãos de Deus. Toda a sua vida está sendo guiada pela mão de Deus. Você está sendo observado, porque existe um mundo espiritual. Amém, irmãos? E esses profetas, irmãos, 400 profetas, era muito. Teve um dia que a Bíblia diz que Jesus ele chorou sobre Jerusalém. Ele olhou e falou bem assim, Jerusalém, Jerusalém, terra que mata os profetas e apedreja os que são te enviados. Quantas vezes te quis eu te ajuntar debaixo das minhas asas como a galinha junto aos seus pintinhos e você não quis.
Então, essas pessoas, eles não deram ouvido à voz de Deus. E nos dias que nós estamos vivendo os dias maus, e nós temos que se apegar com Deus, porque os dias estão sendo muito maus. Porque a palavra de Deus aqui, ela foi usada, esses 400 profetas, eles falavam em nome de Deus, eles achavam que eles falavam em nome de Deus, mas Deus não falava mais com eles. Mas Deus não falava mais mal com ele. Mas o que eu quero mostrar, igual eu estava dizendo, é que nós somos vigiados dia e noite. Nós estamos vigiados dia e noite. E eu estou querendo dizer o seguinte, irmãos, a nossa vontade não pode prevalecer sobre a vontade de Deus. Toda a sua vida está no controle de Deus, e Deus está cuidando de você. Deus, Ele está cuidando de você. Deus sabe o que é melhor para você. Às vezes, a gente faz uma petição a Deus e não recebe. Por quê? Porque, às vezes, não é da vontade de Deus. Não é da vontade de Deus. Quando meu tio morreu, eu estava sentado ali, e quando a notícia chegou para mim ali, eu tinha uma convicção que Deus ia salvar ele. E eu estava cantando, falando, Senhor, vai naquele hospital, visita. Na hora que chegou, não sei se foi o Aleph, alguém chegou e falou bem assim, a sua irmã está chamando lá fora. Irmãos, mas Deus me deu uma tranquilidade, porque todas as coisas estão na mão de Deus. Deus sabe o que é melhor para você. Deus sabe o que é melhor para você. Então, tem muita gente, muitos profetas, falando em nome de Deus, às vezes aquilo que você quer ouvir, massageando o ego das pessoas, falando em nome de Deus, né? São bajuladores, assim como eles bajulavam Acabe, hoje em dia existe a mesma coisa, são bajuladores, falam em nome de Deus e aquilo não acontece. Por que não acontece? Porque Deus não está falando. Não era Deus que estava falando. Então, esse mundo em que nós vivemos, nós temos que ter a nossa vida pautada com a vontade de Deus. Porque se nós entrarmos na vontade de Deus, nós vamos usufruir das melhores coisas, porque Deus tem aquilo que é melhor para você. Então, meu irmão, não fica aflito, aquieta o seu coração, você está sendo cuidado por um Deus zeloso que está te olhando. Eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe o que você está passando, não se preocupe. Então, como eu estava dizendo, eu li essa passagem de propósito para mostrar que você está sendo vigiado 24 horas. 24 horas. Vocês notam que Jesus falou bem assim, para aquele camarada rico, falou bem assim que, ele falou bem assim, eu vou construir um celeiro, vou fazer outros celeiros maiores para mim, e vou dizer para a minha alma, come, bebe, descansa em paz. Vocês notam que Jesus falou assim, louco, essa noite te pedirão a sua alma. Para quem será? Está vendo? O cara ia morrer. O cara ia morrer. Naquela noite ele ia morrer. Vocês notam que Jesus falou assim, te pedirão. Então tem sempre uma reunião, você está sendo vigiado. Então, irmão, fica firme. Fica firme no caminho do Senhor. Se você está querendo andar por um caminho que não é do Senhor, volta para o caminho do Senhor, porque você está sendo vigiado. Não é te
amedrontando, não. É porque nós somos observados, toda a nossa história está sendo contada. E a Bíblia diz que Deus vai vir buscar um povo zeloso de boas obras. De boas obras. Acabe não tinha boas obras. Acabe não tinha boas obras. E ele ouvia as pessoas, só ouvia, ele projetava aquilo que ele queria ouvir. Ele desprezava a palavra do Senhor. E este mundo de hoje também, ele despreza a palavra do Senhor. Ele despreza a palavra do Senhor. Eu dou graças a Deus que vocês estão aqui de livre e espontânea vontade, ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo adorar o Senhor. Mas vocês notam que esse mundo, ele despreza as palavras do Senhor, eles brincam com as coisas do Senhor. E a vida espiritual, ela é uma vida a séria. O Evangelho, eu sempre falo que ele é voltado para a salvação de almas. Deus, ele está interessado na sua alma. Então, por isso que Jesus falou, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. E uma coisa difícil é renunciar a si mesmo. Esse mundo tem coisas boas a oferecer, esse mundo, ele distrai. Ele distrai. Assim como aqueles profetas lá eram distraídos com os bens que o rei cediam para eles, hoje em dia é a mesma coisa. As pessoas falam aquilo que quer falar, que as pessoas querem ouvir, e não pregam a palavra de Deus da maneira que deve ser pregada. Então, porque parece que não acredita mais na vinda de Cristo. Nós vivemos dias que as pessoas parecem que não acreditam mais na vinda de Cristo. E se nós não vigiarmos, eu estava dizendo no grupo de vida, gente, se nós não vigiarmos, nós não vamos acreditar que Cristo vai voltar mais não. Eu estou falando de mim mesmo, de todo o mundo. Nós estamos numa vida tão corrida, que se nós não vigiarmos, nós vamos colocar Deus em último lugar. Em último lugar. E os nossos frutos vão testificar isso. Porque não adianta eu falar o que eu sou, porque os nossos frutos testificam quem nós somos. O pastor Marcelo falou assim, quem é dama não precisa falar que é dama. Os nossos frutos testificam quem nós somos. E servo de Deus tem que dar bons frutos. Ele tem a obrigação de dar bons frutos. E os frutos que nós dermos tem que ser para a glória de Deus. Jesus falou assim, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem aos vossos Pai que está no céu. Então, os nossos frutos, nós que servimos ao Senhor, que procuramos servir ao Senhor, nós temos que gerar bons frutos. Porque Jesus disse que a má árvore não pode dar bom fruto. Você não pode colher uva dos espinheiros. Então, o mundo espiritual, ele existe e nós somos controlados por ele. E Cristo é o cabeça da igreja, assim como foi lido na abertura aqui em Colossenses 1:18. A nossa vida está pautada nisso. E isso, irmãos, ele é muito bom. Nós temos que lembrar disso, que nós estamos sendo vigiados noite e dia. Isso é muito bom. Não importa aquilo que você está passando, aquela insegurança que às vezes você tem, Deus está te observando. E porque a nossa vida, irmão, não é aqui. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus é o céu. O melhor de Deus é o céu. Porque o céu é o melhor lugar que existe. E eu tenho que acreditar nisto. Porque a palavra de Deus diz que todo aquele que é aproximado do Senhor, é necessário que creia que Ele existe. E creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Os saduceus, quando eles chegaram no batismo de João, e João chamou eles de raça de víboras, João Batista vai perguntar para eles o seguinte, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Ou seja,
As pessoas no mundo que nós estamos vendo, as pessoas, às vezes, que dizem servir a Deus, parece que eles descobriram uma maneira de escapar do juízo. É isso que o profeta João está perguntando. Vocês conhecem a Torá, parece que vocês descobriram aí uma maneira de vocês escapar. É isso que João está. Quem vos ensinou? Vocês aprenderam que vocês vão escapar da ira vindoura? Então, nós devemos estar muito atentos a isso, a observar a palavra de Deus, a sermos vigilantes acerca da palavra de Deus, porque Cristo vai vir buscar o povo dele. Cristo vai vir buscar o povo dele. Existe um mundo espiritual e você está sendo observado noite e dia. Não esqueça disso. Você tem uma alma a prestar conta diante de Deus. Amém, irmãos? E parece que nós estamos esquecendo disso. O dia está sendo tão corrido, que às vezes eu falo assim, eu amo a Deus, mas eu só coloco Deus em último lugar. Porque os meus frutos testificam o que eu sou. E esse mundo, voltando lá para a vida de Jó, você observa que aconteceu a mesma coisa com ele. Ele falou assim, ele era o homem mais rico do Éden. Um dia, irmãos, eu contei essa história para o cara, porque eu estava indo trabalhar e estava cantando aquele hino lá do Jó. Jó, como é? Jó, você não tem motivo para adorar? Como é que é? Abandona esse Deus e morra. Aí ele me fez uma pergunta, e ele não conhece o Evangelho. Eu estava falando para ele. Aí eu contei a história de Jó, e ele foi e falou assim, aqui numa boa aqui para nós, numa boa. Jó que se lascou nessa, né, cara? Porque essa reunião aí, não estou ele falando, cuidado, sem querer ofender, né? Mas estou falando essa conversa entre Deus e o diabo aí, Jó que não estava sabendo de nada, e Jó que se lascou nessa aí, né? Aí, eu falei, não, rapaz, mas a nossa vida, ela é toda no controle de Deus. Então, você observa que Jó era um homem mais rico do Oriente. Ele era um homem mais rico do Oriente. E Satanás vai e aparece lá, rapaz, na reunião. Aí falou, claro, você encheu ele de riqueza, tira tudo que ele tem. Aí o diabo foi lá e tirou tudo que ele tinha. E depois teve outra reunião. E na outra reunião, ele falou assim, pele por pele, a vida, tudo, é só o que o homem tem. Se eu tocar nele, ele vai blasfemar de ti. Deus falou, vai lá e toca nele, mas não tira a vida dele. E o diabo fez aquela arruaça que fez na vida de Jó. Você observa assim que a vida que Jó levava. Jó tinha 10 filhos. Os 10 filhos de Jó morreram. Os gados dele foi roubado. Perdeu tudo que ele tinha. Tudo. Aí para você ver como é a vida. Quando é a vida de quem está no controle de Deus. E Jó, ele serviu a Deus fielmente ali. Eu estava até falando para os irmãos que o livro de Jó é um dos livros mais difíceis que tem de você ler. Eu vou lendo o livro de Jó, até no começo ainda está bom. Depois, quando aquele ele faz, começa a falar, não sei mais quem lá, rapaz, aqueles caras vão... Inclusive, é eles que falaram que diante de Deus até a tristeza salta de alegria. Eles falam um monte de coisa, que é até bonito. Aí chega lá no final, Deus falou bem assim, rapaz, vocês falaram um monte de coisa aí que tem nada a ver. Vocês falaram um monte de coisa que não tem nada a ver de mim. Vai lá, para o meu servo Jó orar para vocês, que eu vou receber a oração dele. E a Bíblia diz que Deus livrou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Mas você observa que eles falavam um monte de coisa de Jó, acusando Jó, tal, e um monte de coisa que não tem nada a ver, é umas coisas bonitas, umas poesias, é um livro poético, ele assim, eu leio, não entendo nada do que eles estão falando.
Eu tento prestar atenção e não entendo o que estava falando. Aí só que no começo eu vou perceber que Deus falou bem assim, naquela conversa deles, aí Deus fala assim, quem é esse que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Fazer perguntas sem resposta é ensinar alguém? Rapaz, tem um monte de gente querendo ensinar uma coisa que não sabe. Aí, você vai querer me justificar também? Jó fala, não, Senhor, a minha mão eu coloco na minha boca, ou seja, né, admirado com as palavras de Deus, porque eu sei que tudo vem de ti. Aí, ali por volta do capítulo 38, Deus vai falar assim, onde estava você quando eu criei os céus e a terra? De certo, você já sabe que você já tinha nascido, né? Quem é que colocou um limite para as ondas do mar vir? Porque eu coloquei o meu decreto com portas e ferrolho, e eu disse, vem empolando com as suas ondas até aqui, e daqui para lá tu não passa. E Deus vai falando mais de 100 perguntas lá para ele, que é lindo o que Deus fala. Aí, mas assim, você vê que a nossa vida, irmãos, o importante, fazendo igual o Maurico fala, o importante é o final. O importante é o final que Jó teve. O importante das nossas vidas, irmão, é o final. Não importa o que você está passando aqui, né? A gente procura ter uma vida boa, e Deus quer que a gente tenha uma vida mansa e sossegada, Deus quer isso. Mas o importante é o final, é morar com Ele. Sem Ele, meu amigo, né, pastor Renato? Sem Jesus o céu não é céu. Todos os olhos vão estar atentos, fitos nele. Quando Ele vier buscar, quando nós formos morar com Ele, todos os olhos. Por isso que é uma alegoria da noiva, do encontro da noiva com o noivo. Aqui na terra todo mundo fica olhando para a noiva, né? O pessoal levanta, quando a noiva vem, todo mundo se levanta para olhar. Lá vai ser o contrário. Lá é o noivo, todo mundo vai querer ver o noivo. Todo mundo vai querer ver o rosto dele. Aleluia! Então o importante é o final. E de vez em quando está tendo uma reuniãozinha no céu. Será que eles estão falando de nós, hein? Observaste tu, meu servo Jó? Será que Deus pode falar isso de mim? Observaste tu, quando eu estou sendo acusado? Observaste tu, meu servo? Será que Deus pode falar isso de nós? Porque esses falsos profetas, igual esses 400, e hoje em dia, as pessoas adoram ser reconhecidos como servo de Deus. Eles querem, eles mesmos se autodenominam como servo de Deus. Rapaz, e Deus, se você engrandecer um pouquinho assim, ó, Deus, ó, Davi era segundo o coração de Deus. O dia que Davi numerou o povo de Israel, eu só entendi aquilo nas palavras de Joabe. Mas a Bíblia diz que Israel estava fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor incitou a Davi a fazer aquilo. É tanto que a vingança começou a morrer o povo de Israel. Aí você observa, mas a passagem é essa, porque Joabe fala assim, por que o rei e meu senhor se compraram nessas coisas? Porventura não são todos seus servos? Um pouquinho assim, um pouquinho. A diferença de nós para os apóstolos era que no Atos 3, lá na Porta Formosa, quando o pessoal entraram, quando João e Pedro iam entrando, e o coxo era colocado, e ele pediu uma esmola, e João e Pedro falaram assim, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E a Bíblia diz que Pedro tomou pela mão direita, e ele saiu saltando dentro do templo, e o povo ficou admirado, olhando para Pedro e João. Eles não falaram nada, eles só olharam. E Pedro e João já repreendeu. Falou, vem cá, por que vocês estão olhando para nós como que pela nossa própria virtude nós fizemos esse milagre? Mas Jesus Cristo, a quem vocês entregaram a Pilatos, que fez isso. E Pedro é levado para o Sinédrio para ser julgado por causa disso. E Pedro chega lá e fala assim, varões,
israelense, vocês vejam que hoje nós somos tragos por sinédrio para prestar conta a um bem que fizemos a um homem. E a Bíblia diz que todos conheciam que aquele camarada era coxo, e falou bem assim, nós não podemos fazer nada, porque todo mundo conhece o cara que era coxo lá, está andando, mas vamos dar uma surra neles e vamos falar que eles não falem mais no nome desse Jesus. Aí Pedro falou bem assim, nós não vamos deixar de falar daquilo que vimos e daquilo que ouvimos. Então, irmãos, a diferença é essa, porque os falsos profetas, eu fico observando às vezes orgulho, pessoas orgulhosas, que querem ter o nome na mídia, o nome famoso, tem um negócio de falar assim, Deus vai me levantar em quê? Sucesso. Quando eu ouço aquele hino lá, Melô da Vingança, vai estar entre a plateia e você no palco, vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem te viu na prova e não te ajudou, quando vê você na prova, vai se arrepender, vai estar entre a plateia e você no palco. Eu acho que foi o diabo que deu essa inspiração. Isso não vem de Deus, não. Não, estou falando sério, irmãos. Isso não vem de Deus, não. Isso não vem de Deus. Isso não vem de Deus. É por isso que vocês riam. Campanha quem inventou foi o diabo, rapaz. Não estou contra o nome de campanha, não, irmão. Presta atenção. Estou falando assim, esse negócio de você determinar que eu vou receber isso em 7 dias, e não sei quanto tempo, como se Deus fosse servo seu, a pessoa desse jeito. O diabo inventou tudo isso. Antigamente era tudo no sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo tem poder, o diabo saía. Agora é um monte de coisa, talismã, que os povo chamado evangélico estão inventando. Não sabendo ele que de vez em quando tem uma reunião. E o mundo espiritual que controla, tá? O mundo controla. Então, irmãos, você vê o tanto que Jó sofreu, e importante foi o final da vida dele. Você observa que no livro de Jó aparece 2 reuniões. Então, sempre tem uma reunião. Essa noite te pedirão a sua alma, e para quem será? Não é você não, Rafael. Não pedi não, tá? Só estou orando para você, mas não vou pedir a sua alma não, tá? Essa noite te pedirão a sua alma, e para quem será? Esquece disso. E tem muita gente igual a Acabe, procura aquilo que quer ouvir. Porque você submeter à vontade de Cristo, rapaz, os profetas, por isso que Jesus falou, quantas vezes se quiser eu te ajuntar? Rapaz, o povo mataram, foi muito profeta. Homens de Deus morreram. Lá no livro de Hebreus vai falar bem assim que homens, que o mundo não era digno deles, das obras que eles tinham. E nós temos que produzir boas obras, porque Tiago falou que sem a fé, sem as obras, a fé é morta. Não é as obras que vão nos salvar, mas quem está em Cristo, nova criatura e produz bons frutos. Um fruto. Amém? De vez em quando tem uma reunião, hein? Vocês ficam ligados aí. Que nós somos controlados pelo mundo. Então, a sua vida está na mão de Deus, irmãos. A sua vida está na mão de Deus. Então, não desespera. Deus tem te dado uma vida mansa, sossegada. Não sei se tem dado para todos, porque para mim tem dado. Uma vida mansa, sossegada, tranquila. E nós não devemos esquecer dele. Porque as coisas, Paulo diz assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, e eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Lembra que Jesus falou? Um falou bem assim, eu comprei um sítio, só coisa boa. Eu vou enterrar meu pai,
Ou seja, o pai dele não tinha morrido. Ele ia cuidar do pai dele, cumprir até a lei, né? Só que você não pode se deixar dominar pelas coisas lícitas. E as coisas lícitas que afastam o homem de Deus. Porque é por isso que, às vezes, eu estou dizendo de mim, irmãos, porque, às vezes, nós não buscamos o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar. Às vezes eu falo assim, eu não vou na igreja porque eu estou cansado. Eu invento uma desculpa para mim mesmo, e mais para fazer outras coisas eu sou animado. Para o meu bem próprio, às vezes eu faço. E às vezes eu falo que amo a Deus. E vamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É por isso que eu falo o negócio de campanha, irmão, porque a Bíblia diz isso: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você não precisa fazer, você precisa obedecer a Deus. Não precisa colocar Deus na parede, até porque você não vai conseguir, né? Porque Deus, Ele é Senhor. O senhorio dele está acima de tudo. Ele está de cima. A palavra dele não volta vazia. Todas as coisas estão rigorosamente, como o Hernandes fala, no controle do Senhor. E graças a Deus que nós somos vigiados por Ele. Eu estou falando dessa reunião, mas não precisamos ficar com medo não, irmão. Graças a Deus que Deus está falando bem de nós nessa reunião, não está? Tá? Graças a Deus. Tenho certeza, nós estamos com dificuldade, mas nós estamos aí, irmãos. Nós estamos aí. Às vezes as pessoas falam assim, rapaz, tem pouquinha pessoa ali naquela igreja, mas eles estão lá. Estão lá. Passa, às vezes quando você passa perto de uma igreja tem pouca gente, mas eles estão lá. Estão lá. Nós estamos aqui. Amém? Passou 10 segundos. Eles já estão aqui. Agradeço a oportunidade, que o Senhor continue falando aos corações. E peço perdão à igreja aí se eu falei alguma coisa que ofendi e era o meu interesse. Mas, amém?